69. Strangitas e Norelitas. Fevereiro até primavera de 1817. Tio Hermès ia montado a cavalo e Vínculos caminhava a seu lado. Ao redor espalhava-se a grande amplitude da charneca forrada de neve, parecendo, com todos seus variados relevos e colinas, um vasto colchão de plumas. Algo semelhante pode ter ocorrido a Vínculos, pois ele descrevia com detalhes a cama macia e fofa em que pretendia dormir naquela noite, o grande jantar que pretendia comer antes de nela se deitar. Sem dúvida esperava que tio Hermès pagasse por esse Fausto, e não teria sido surpreendente se tio Hermès tivesse dito uma ou duas palavras a respeito, mas ele nada disse. Ocupava-se totalmente em resolver o dilema de mostrar ou não vínculos a Strange e Norrell. De certo, não havia na Inglaterra pessoas mais qualificadas para examinar vínculos, mas, de outro lado, tio Hermès não podia prever com exatidão como os magos reagiriam diante de um homem que também era um livro. Tio Hermès coçou a bochecha. Nela havia uma tênue cicatriz bem fechada, mera linha prateada no rosto moreno. Vínculos parara de falar e se detivera na estrada. O cobertor lhe escorregara do corpo e ele puxava ansiosamente as mangas do casaco. — O que foi? Perguntou tio Hermès. — Qual o problema? — Eu mudei, disse Vínculos. — Veja! Tirou o casaco e abriu a camisa. As palavras estão diferentes, nos braços, no peito, em todo lugar. Isto não é o que eu falei antes. Apesar do frio, começou a se despir. A seguir, quando estava desnudo outra vez, comemorou a transformação dançando alegremente, como um diabo de pele azul. Tio Hermès desmontou do cavalo com sensações de pânico e desespero. Conseguira preservar o livro de Jonas Glass da morte e da destruição, e agora, no momento em que mais parecia seguro, o próprio livro o derrotava ao se transformar. — Temos que chegar à estalagem o quanto antes, afirmou. Temos de arranjar papel e tinta. Devemos fazer um registro exato do que estava escrito no senhor antes. O senhor precisa vasculhar todos os cantos de sua memória. Vínculos o fitou como se achasse que ele perdera o juízo. — Por quê? Perguntou. — Porque é a magia de Jonas Glass. Os pensamentos de Jonas Glass. Os únicos registros dele que alguém jamais possuiu. Temos de preservar todo o fragmento que pudermos. Vínculos continuava sem compreender. — Por quê? Perguntou mais uma vez. Jonas Glass não achou que valia a pena preservar. — Mas por que deveria o senhor mudar de uma hora para outra? Isso não tem nem pé nem cabeça. Faz muito sentido para mim, sim. Faz muito sentido, sim, retrucou Vínculos. Antes eu era uma profecia, mas agora as coisas que previ se realizaram. Daí fazer sentido ou mudar. Senão eu me transformaria em história. Em uma história empoeirada. Então o que o senhor é agora? Vínculos encolheu os ombros. Talvez um livro de receitas. Talvez um romance. Talvez uma coleção de sermões. Excessivamente entretido com tais pensamentos, tagarelou consigo mesmo e saltou um pouco mais. Espero que o senhor seja o que sempre foi, um livro de magia. Mas o que diz? Vínculos. Está querendo me dizer que nunca soube o que estava escrito em seu corpo? Sou um livro, disse Vínculos, detendo-se no meio de um salto. Sou o livro. A tarefa de um livro é abrigar palavras. O que eu cumpro, saber o que elas dizem, é a tarefa do leitor. Mas o último leitor está morto. Vínculos encolheu os ombros como se isso não lhe dissesse respeito. Alguma coisa o senhor deve saber, exclamou tio Hermès, quase fora de si de cólera. Agarrou o braço de Vínculos. Isto aqui. Este símbolo igual a um círculo em forma de chifre atravessado por uma linha. Ele aparece repetidas vezes. O que significa? Vínculos libertou o braço com um puxão. Significa terça-feira passada, disse. Significa 3 porcos. Um deles com um chapéu de palha. Significa que uma mocinha foi dançar na sombra da lua e perdeu uma bolsinha cor-de-rosa. Arreganhou os dentes num sorriso e abanou um dedo para tio Hermès. Eu sei o que está fazendo. Espera tornar-se o próximo leitor? Talvez, disse tio Hermès. Embora eu não saiba, ainda que disso dependesse a minha vida, como começar. Entretanto, eu não vejo por que algum outro tenha mais direito a ser o próximo leitor, mas aconteça o que acontecer, não perderei o senhor de vista novamente.
De agora em diante, Vínculos, o senhor e eu seremos a sombra de cada um. O ânimo de Vínculos azedou na mesma hora. Desalentado, tornou a se vestir. A primavera retornou à Inglaterra. Os pássaros vieram após a terra arada, as pedras aqueceram-se ao sol, as chuvas e o vento amainaram, impregnados dos odores da terra e das coisas que cresciam. Os bosques tingiam-se de uma cor tão suave, tão sutil, que mal se podia dizer que fosse cor. Era mais a ideia de cor, como se as árvores sonhassem sonhos verdes ou pensassem pensamentos verdes. A primavera retornou à Inglaterra, mas Strange e Norrell não. O pilar da escuridão cobria Heartfield Abbey e Norrell não saiu dele. As pessoas especulavam sobre a possibilidade de Strange haver matado Norrell, ou de Norrell haver matado Strange, sobre os diferentes graus do que cada um merecia, e se deveriam ou não ir averiguar. Antes, porém, que chegassem a uma conclusão sobre essas interessantes questões, a escuridão desapareceu, levando junto Heartfield Abbey. A casa, o parque, a ponte e parte do rio sumiram. Entradas que costumavam conduzir a Heartfield agora conduziam a si mesmas ou a lugares com campos e arvoredos insípidos que ninguém desejava visitar. A casa da Praça Hanover e as duas residências de Strange, a da Praça Soho e a de Clun. 178ª nota. Tiveram o mesmo destino bizarro. Em Londres, a única criatura no mundo que ainda conseguia encontrar a casa da Praça Soho era o gato de Jeremy Jones, Bullfinch. De fato, Bullfinch aparentemente não notava que a casa mudara de alguma forma e continuava a visitá-la toda vez que desejava, indo e vindo entre o número 30 e o número 32, e quem lhe observasse os movimentos concordava que era a coisa mais estranha do mundo de se ver. 179ª nota. Lord Liverpool e os outros ministros declararam em público lamentar deveras o desaparecimento de Strange e Norrell, mas confidencialmente se alegravam por terem se livrado de um problema tão peculiar. Nem Strange nem Norrell acabaram se mostrando respeitáveis como outrora pareciam ser. Ambos haviam se permitido praticar, se não magia negra, por certo uma magia de cor mais escura do que seria desejável ou legítimo admitir. Em lugar deles, os ministros voltaram a atenção para o grande número de novos magos que de súbito surgiram. Esses magos mal haviam realizado qualquer tipo de magia ainda e eram em grande parte incultos, contudo prometiam ser em tudo tão afeitos a rixas como Strange e Norrell. Contudo, prometiam ser em tudo tão afeitos a rixas como Strange e Norrell. E algum modo para controlá-los teria de ser encontrado rapidamente. De súbito verificou-se que os planos de Mr. Norrell de restaurar o tribunal dos Cinque Dragones, que antes parecera tão irrelevante, eram de extrema pertinência. 180ª nota. Na segunda semana de março publicou-se um parágrafo na Crônica de York, endereçado aos ex-membros da Sociedade Culta dos Magos e também a qualquer um que desejasse se tornar membro dessa sociedade. Convidava-os a comparecer à estalagem Old Stair na quarta-feira seguinte, dia em que a sociedade tradicionalmente se reunia. Esse curioso anúncio ofendeu ao menos tantos ex-membros da Sociedade de York quanto pretendia. Publicado como foi num jornal, podia ser lido por qualquer um de posse de um penny. Ademais, o autor, não identificado, aparentemente assumira a responsabilidade de convidar pessoas a entrar para a sociedade, algo que evidentemente não tinha o direito de fazer, quem quer que ele fosse. Na curiosa noite da reunião, ao chegarem a Old Stair, os ex-membros depararam com cerca de 50 magos. Na curiosa noite da reunião, ao chegarem a Old Stair, os ex-membros depararam com cerca de 50 magos, ou supostos magos, reunidos no grande salão. As cadeiras mais confortáveis já estavam ocupadas e os ex-membros, entre eles Mr. Segundus, Mr. Honeyfoot e o Dr. Foxcastle, viram-se obrigados a se acomodar numa pequena plataforma a pouca distância das lareiras.
A situação, porém, dava-lhes uma vantagem. Tinham uma excelente visão dos novos magos. Não era um cenário planejado para levar alegria ao coração dos ex-membros. A reunião era formada pelas mais heterogêneas pessoas, com quase, observou o Dr. Foxcastle, nenhum cavalheiro entre elas. Havia 2 agricultores e vários comerciantes. Um jovem de rosto pálido, de cabelos claros e modos nervosos, dizia aos que se achavam próximos estar seguro de que o anúncio fora colocado no jornal pelo próprio Jonathan Strange, e que este, sem dúvida, chegaria a qualquer momento para lhes ensinar magia. Havia também um clérigo, que era bem mais prometedor. Era um homem na casa dos 50, 60 anos, de aspecto sóbrio, bem escanhoado e que trajava roupa preta. Estava acompanhado de um cão tão grisalho e respeitável como ele, e de uma jovem atraente de vestido de veludo vermelho. Isso parecia menos respeitável. A jovem tinha cabelos negros e uma expressão temível. Mr. Taylor, disse o Dr. Foxcastle a um acólito, o senhor poderia fazer a gentileza de ir até aquele cavalheiro e insinuar-lhe que não temos por hábito trazer familiares a estas reuniões? Mr. Taylor foi correndo. De onde estavam sentados os ex-membros da Sociedade de York, observaram que o clérigo bem escanhoado era mais empedernido do que sugeria seu rosto sereno e que deu a Mr. Taylor uma resposta bastante brusca. Mr. Taylor voltou com a seguinte mensagem: Mr. Redruth pede desculpas à sociedade, mas ele não é um mago. Tem enorme interesse por magia, mas nenhuma habilidade. Sua filha, sim, é maga. Ele tem um filho e 3 filhas e afirma que todos são magos. Os outros não quiseram participar da reunião. Ele diz que não desejam associar-se a outros magos, preferindo se aplicar aos estudos em casa de maneira privada, sem distrações. Houve uma pausa enquanto os ex-membros tentaram em vão ver algum sentido nisso. Talvez o cão também seja mago, comentou o Dr. Foxcastle, e os ex-membros da sociedade riram. Logo ficou claro que os recém-chegados enquadravam-se em 2 grupos distintos. Miss Redruth, a jovem dama de vestido de veludo vermelho, foi a primeira a se manifestar. Falava baixo e muito depressa. Não estava acostumada a falar em público e nem todos os magos ouviram o que ela dizia. Mas a forma como se expunha era bastante apaixonada. A essência do que tinha a dizer parecia ser que Jonathan Strange era tudo. Gilbert Norrell, nada. Strange logo seria vindicado e Norrell unanimemente vilipendiado. A magia seria libertada dos grilhões com que Gilbert Norrell a aprisionara. Essas observações, juntamente com várias referências à obra-prima perdida de Strange, História e Prática da Magia Inglesa, motivaram reações iradas de vários outros magos sobre o livro de Strange estar repleto de magia maligna e o próprio Strange ser um assassino. Sem dúvida havia matado a esposa. 181ª nota. E provavelmente também Norrell. A discussão tornava-se cada vez mais acalorada, quando foi interrompida pela chegada de 2 homens. Nenhum deles parecia respeitável por pouco que fosse. Tinham ambos cabelos compridos e desgrenhados e usavam casacos velhos. Entretanto, um parecia ser nada mais nada menos do que um vagabundo. O outro tinha uma aparência consideravelmente mais asseada, além de um ar de homem de negócios, quase poder-se-ia dizer de autoridade. O sujeito vadio nem sequer se deu ao trabalho de olhar para a sociedade de York. Simplesmente sentou-se no chão e pediu gin e água quente. O outro andou até o centro do salão e olhou para todos com um sorriso irônico. Fez uma reverência na direção de Miss Redruth e se dirigiu aos magos com estas palavras: Cavalheiros, dama, alguns dos senhores devem se lembrar de mim. Estive com os senhores há 10 anos, quando Mr. Norrell fez magia na Catedral de York. Cavalheiros, dama, alguns dos senhores devem se lembrar de mim. Estive com os senhores há 10 anos, quando Mr. Norrell fez magia na Catedral de York. Meu nome é John Childermas. Eu era, até o mês passado, um empregado de Gilbert Norrell, e este apontou para o homem sentado no chão.
É Vínculos, outrora mago de rua em Londres. Childermas não foi adiante. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Os ex-membros da Sociedade de York ficaram desalentados ao verificar que haviam deixado o conforto de suas lareiras para ir até lá ouvir a prelação de um serviçal. Mas enquanto esses cavalheiros descarregavam sua indignação, a maioria dos recém-chegados a maioria dos recém-chegados reagia de forma bem diferente. Eram todos ou estrangitas ou norelitas, mas nenhum deles jamais vira pessoalmente seu herói, e estar sentados tão próximos de uma pessoa que o havia conhecido com ele falado deixou-os num grau de excitação sem precedentes. Childermas não ficou nem um pouco desconcertado com o alvoroço. Simplesmente esperou que o ambiente se acalmasse o suficiente para que ele pudesse falar. Então disse: Vim aqui para lhes dizer que o contrato com Gilbert Norrell está anulado, sem efeito, inválido, cavalheiros. Os senhores são magos outra vez, se assim o desejarem. Um dos novos magos perguntou aos berros se Strange iria comparecer. Outro quis saber se Norrell iria comparecer. Não, cavalheiros, respondeu Childermas. Eles não virão. Terão de se contentar comigo. Não penso que Strange e Norrell voltarão a ser vistos novamente na Inglaterra. Ao menos não nesta agitação. Por quê? Perguntou Mr. Segundos. Para onde eles foram? Childermas sorriu. Para onde os magos costumavam ir, atrás do céu, para o outro lado da chuva. Um Norelita observou que Jonathan Strange foi prudente ao se retirar da Inglaterra, do contrário, certamente seria enforcado. O jovem nervoso de cabelo claro retorquiu desdenhosamente que todo o bando de Norelitas logo se veria em séria desvantagem. Não era o primeiro princípio da magia Norelita que tudo devia se basear em livros? E como eles fariam isso agora que todos os livros haviam desaparecido junto com Heartfield Abbey? 182ª nota. Cavalheiros, os senhores não precisam da biblioteca de Heartfield, disse Childermas. Tampouco da biblioteca da Praça Hanover. Eu lhes trouxe algo muito melhor, um livro que Norrell sempre desejou, mas que jamais viu, um livro que Strange nem sabia que existia. Eu lhes trouxe o livro de John Nusk Glass. Mais brados, mais alvoroço. Em meio a tudo, Miss Redruth apareceu para discursar em defesa de John Nusk Glass, a quem ela insistiu em chamar de Sua Alteza o Rei, como se a qualquer momento ele estivesse prestes a entrar em Newcastle e retomar o governo da Inglaterra do Norte. Espere! Gritou o Dr. Foxcastle, a voz alta e importante, subjugando primeiro os que se encontravam perto dele, depois o resto do salão. Não vejo livro algum nas mãos deste tratante. Onde está? Cavalheiros, isto é um truque. Estou seguro de que ele quer o nosso dinheiro. E então, senhor, dirigiu-se a Childermas. O que disse? Mostre o livro. Se ele de fato existe. Ao contrário, senhor, respondeu Childermas, dando seu sorriso longo, sombrio e parcial. Não desejo dos senhores. Nada desejo dos senhores. Vínculos, levante-se. Na casa de Pádua, a primeira preocupação dos Greysteel e dos criados era oferecer o máximo de conforto possível a Mrs. Strange, e cada um fazia isso a seu modo. O conforto do Dr. Greysteel assumia sobretudo uma forma filosófica. Buscou na memória exemplos históricos de pessoas, damas em especial, que venceram circunstâncias adversas, frequentemente ajudadas por amigos. Minicello e Frank, os dois criados, corriam para lhe abrir as portas, muitas vezes mesmo quando ela não desejava passar por elas. Bonifazia, a criada, preferiu tratar a estada de 1 ano no Reino Encantado como um tipo de resfriado grave e lhe levava bebidas revigorantes o dia inteiro. Tia Greysteel mandou buscar em toda a cidade os melhores vinhos e as mais raras iguarias delicadas, e adquiriu as almofadas e os travesseiros de penas mais macios, como se na esperança de que, ao deitar neles a cabeça, Arabella pudesse ser persuadida a esquecer tudo o que lhe sucedera. Mas de todos os diversos tipos de consolo
de consolo que lhe ofereciam. O que mais se adequava a Arabella era a companhia de Flora e a conversação com ela. Certa manhã, elas estavam sentadas juntas, envolvidas em seus trabalhos de agulha. Com um gesto de impaciência, Arabella pôs de lado o trabalho e foi até a janela. Meu espírito está inquieto, disse. É de se esperar, disse Flora, com brandura. Tenha paciência. Com o tempo, voltará à disposição de espírito de antes. Voltará? Disse Arabella num suspiro. Para falar a verdade, nem me lembro de como eu era antes. Pois então lhe digo, sempre foi alegre, embora muitas vezes recolhida a seus próprios intentos. Raras vezes se zangava, embora muitas vezes houvesse sido seriamente provocada. Tudo o que dizia era notável pela inteligência e pelo talento, apesar de não lhe reconhecerem o mérito e quase sempre receber uma categórica contestação. Arabella riu. Meu Deus, que prodígio eu era! Mas, disse com um olhar irônico, não pretendo depositar muita confiança nesse retrato, uma vez que a senhorita nunca me viu. Mr. Strange me contou, foram palavras dele. Ah! Exclamou Arabella. Virou o rosto para o outro lado. Flora baixou o olhar e disse com brandura. Quando voltar, ele fará mais do que qualquer outra pessoa poderia para lhe devolver a si mesma. A senhora será feliz novamente. Ergueu o olhar. Arabella ficou em silêncio por um momento. Em seguida, disse. Não estou certa de que voltaremos a nos ver. Flora voltou a seu trabalho de agulha. Após um instante, disse. É muito estranho que ele afinal tenha voltado para seu antigo mestre. É, a meu ver, nada há de muito extraordinário nisso. Nunca imaginei que a rixa entre os dois duraria tanto como durou. Pensei que reatariam a amizade ao cabo do primeiro mês. A senhora realmente me espanta, disse Flora. Quando Mr. Strange esteve conosco, não tinha uma opinião favorável sobre Mr. Norrell, e Mr. Norrell escreveu coisas terríveis sobre Mr. Strange nas publicações de magia. Ah, acho provável, disse Arabella, nada impressionada. Mas isso era apenas a tolice dos dois. São obstinados como o diabo. Não tenho motivo para adorar Mr. Norrell, longe disso. Mas sei o seguinte a seu respeito. É mago acima de tudo e todo o resto vem em segundo lugar. E com Jonathan se dá o mesmo. Livros e magia são as únicas preocupações dos dois. Ninguém entende do assunto como eles. Assim como vê, é natural que gostem de estar juntos. À medida que as semanas passavam, Arabella sorria e ria com mais frequência. Interessava-se por tudo o que dizia respeito a novos amigos. Ocupava os dias com refeições sociais, pequenas incumbências e os deveres prazenteiros da amizade. Pequenas atividades domésticas com as quais a mente dolorida e a alma ferida alegremente se renovavam. Quanto ao marido ausente, nele pensava muito pouco, exceto para ser-lhe grata por ter-lhe ocorrido deixá-la com os Greysteel. Um jovem capitão irlandês estava em Pádua nessa época e várias pessoas eram da opinião de que ele nutria uma admiração por Flora, embora ela afirmasse que não. Ele comandara uma companhia de cavalaria no auge do grave bombardeio de Waterloo. Entretanto, no que concernia a Flora, toda a sua coragem parecia abandoná-lo. Não conseguia olhar para ela sem corar e ficava aflito toda vez que ela entrava numa sala. Em geral, achava mais fácil recorrer a Mrs. Strange para obter informações sobre quando Flora poderia ir passear no Prato della Valle, um belo jardim no centro da cidade, ou quando visitaria novamente os Baxter, uns amigos em comum, e Arabella sempre tinha satisfação em ajudá-lo, mas haviam restado algumas consequências de seu cativeiro nas quais ela não conseguia se libertar com facilidade. Como se acostumara a dançar a noite inteira, não pegava rápido no sono. Às vezes, à noite, ainda conseguia ouvir um violino e uma flauta tristes, tocando músicas do Reino Encantado, compelindo-a a dançar, embora fosse a última coisa do mundo que desejasse fazer. Conversem comigo, dizia a Flora e a tia Greysteel. Converse comigo, que assim penso poder controlá-lo. Então uma delas ou ambas ficava com ela,
conversando sobre todos os assuntos possíveis, mas às vezes Arabella percebia que o impulso para o movimento, de qualquer tipo, era demasiado forte para negar, motivo pelo qual andava de um lado para o outro no quarto que compartilhava com Flora. E em várias ocasiões o Dr. Greystill e Frank gentilmente sacrificaram seu sono para caminharem com ela pelas ruas noturnas de Pádua. Numa dessas noites, em abril, passeavam perto da catedral. Arabella e o Dr. Greystill conversavam sobre o retorno à Inglaterra, marcado para o mês seguinte. Arabella julgava a perspectiva de estar entre seus amigos ingleses novamente um tanto desanimadora, e o Dr. Greystill procurava tranquilizá-la. De repente, Frank emitiu uma exclamação de surpresa e apontou para o alto. As estrelas se deslocavam e se alteravam. No trecho do céu acima deles havia novas constelações. Mais adiante, um arco de pedra de aspecto antigo. Nada parecia verde em comum nele. Pádua é uma cidade repleta de entradas, arcos e arcadas intrigantes. Não, mas aquele arco não era semelhante aos outros. Pádua é toda construída com tijolos medievais e, por conseguinte, muitas de suas ruas têm uma agradável cor róseo-dourada. Aquele arco fora construído com pedras sólidas e escuras do norte, e de cada lado havia uma estátua de John Glass, o rosto semi-escondido por um gorro com asas de corvo. Bem no interior do arco estava parado um vulto alto. Arabella hesitou. "Não vão até lá?" perguntou ela ao Dr. Greystill. "Frank e eu ficaremos aqui", respondeu o médico. "Não sairemos daqui. Basta nos chamar." Ela prosseguiu sozinha. A pessoa no interior da entrada estava lendo. Ergueu os olhos ao vê-la se aproximar, com a mesma antiga e querida expressão de não se lembrar exatamente onde estava ou do que fazer com o mundo fora de seu livro. "Desta vez, não trouxe consigo uma tempestade?" disse ela. "Ah, ouviu falar disso, é?" Strange deu uma risada levemente constrangida. "Talvez tenha havido algum exagero naquela. Não foi mesmo de muito bom gosto, creio ter passado tempo demais na companhia de Lord Byron em Veneza. Seu estilo me contagiou." Caminharam um pouco e, a cada movimento, novas disposições de estrelas apareciam acima deles. Está com bom aspecto, Arabella", disse ele. "Receei que... O que receei?" "Ah, mil diferentes coisas. Receei que não falaria comigo, mas aqui está. Estou muito feliz por vê-la." "E agora pode pôr de lado seus mil receios", disse ela. "Ao menos os que dizem respeito a mim. Ainda não encontrou alguma coisa que desfaça a escuridão?" "Não, ainda não. Mas, para falar a verdade, ultimamente andamos tão ocupados com novas conjecturas concernentes às náiades que mal encontramos tempo para nos dedicar a sério ao problema. Há, porém, uma ou duas coisas em Porteiro de Apolo de Gilbert que parecem prometedoras. Estamos otimistas. Isso me alegra. Sinto-me feliz quando penso que está sofrendo. Não se sinta. Isso me alegra. Sinto-me infeliz quando penso que está sofrendo. Não se sinta infeliz, por favor. Apesar de tudo, não sofro. Talvez tenha sofrido um pouco no começo, mas agora não. E Norrell e eu, sem dúvida, não somos os primeiros magos ingleses a trabalhar sobre o encantamento. No século XII, Robert Dymoke entrou em choque com um ser sobrenatural e depois disso não conseguiu mais falar. Apenas cantar, o que estou seguro não é tão agradável como parece. E houve um mago no século XIV que tinha um pé de prata, o que deve ser desagradabilíssimo. Ademais, quem sabe se a escuridão não nos será benéfica. Pretendemos deixar a Inglaterra, e é provável que conheçamos todo tipo de pessoas ardilosas. Um mago inglês impressiona. 2 magos ingleses, suponho, impressionam 2 vezes mais. Mas, quando os 2 magos ingleses estão envoltos por uma escuridão impenetrável... sei lá eu. Creio que isso basta para infundir terror no coração de quem carece de um semideus. Aonde vão? Há uma profusão de lugares. Este mundo é apenas um entre mundos, e não é bom para um mago se tornar demasiado, como dizer? Demasiado provinciano. Mas Mr. Norrell gostará disso? Perguntou ela, duvidosa. Ele jamais apreciou viajar, nem mesmo até Portsmouth.
Ah, mas esta é uma das vantagens de nossa forma particular de viagem. Ele não precisa sair de casa se não quiser. Todos os mundos virão até nós. Fez uma pausa e olhou em volta. É melhor eu não seguir adiante. Norrell está a uma certa distância de mim. Por vários motivos ligados ao encantamento, é melhor que não nos afastemos muito um do outro. Arabella disse, com um grau de severidade que não lhe era habitual. Doeu-me mais do que pude suportar pensá-la vivendo debaixo da terra. Eu teria feito qualquer coisa, teria feito de tudo para tirá-la de lá em segurança. Ela lhe segurou as mãos, os olhos cintilando. E fez, murmurou. Entreolharam-se durante um longo momento e nesse instante tudo foi como costumava ser. Foi como se nunca tivessem se separado, mas Arabella não sugeriu partir com ele na escuridão, nem ele lhe pediu que o fizesse. Um dia, disse Strange, encontrarei o encantamento certo para expulsar a escuridão, e nesse dia a procurarei. Sim, nesse dia eu o esperarei. Ele aqueceu e pareceu prestes a partir, mas hesitou. Belle, disse, não use roupa preta. Não seja uma viúva. Seja feliz. É assim que desejo tê-la em meu pensamento. Prometo. E como devo tê-la em meu pensamento? Ele meditou por um instante e riu, com o nariz metido num livro. Beijaram-se. A seguir, ele deu meia volta e sumiu na escuridão.